Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Aleluia. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Ponto final. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço, quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Palavra do Senhor. Diga amém. Amém. Curva a cabeça. Pai querido, obrigado por tua palavra. Meu Deus, coloco também em tuas mãos esta igreja, como a minha própria vida, orando para que o Senhor me conduza no Senhor, me dando toda a graça e discernimento, não só a mim, mas a toda esta igreja que hoje ouve a tua voz. De caia chanela. Grande é o Senhor, que fala neste lugar, Senhor. Dê-nos a compreensão e o entendimento destas verdades, para que haja, Senhor, salvação, aleluia, e livramento da morte. De cá, soube a narração, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Senta. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, o texto é para a nossa meditação. Aleluia. E nesse texto bíblico é citado um casal cristão que viveram há muitos anos atrás, nos dias da igreja primitiva, nos dias do apóstolo Pedro. E Pedro aparece no texto como o servo de Deus, com autoridade da parte do Senhor, para repreender e exortar aqueles que agiam de má fé na presença de quem? De Deus. O que a igreja primitiva não sabia, a igreja do dia de Pedro, é que o Espírito Santo jaz no seio da igreja. É que o Espírito Santo
habita dentro de nós, e um trono de glória eterno acima de tudo e de todo. É que o Espírito Santo conhece, sabe todas as coisas, até mesmo a intenção do nosso coração, até mesmo a intenção, por que fazemos e para que fazemos. Aleluia. Você entende? E o que aconteceu nesse texto? Esse casal se viu de exemplo que não se deve mentir para quem? Aleluia. Olha o pecado. Que não se deve mentir para quem? A Deus. Essa é a palavra-chave. Pecado na mim. Aleluia. Uma coisa é mentir para o homem, e outra coisa é mentir para Deus. Então vamos procurar entender o que aconteceu na vida desse casal, porque custou a vida deles. O Deus que salva também é o Deus que traz juízo, julga e dá a sentença, e é poderoso para cumprir a sentença, fazer cumprir a sentença. Você vai observar no versículo 1, vai falar o nome de Ananias. Ananias significa Deus é gracioso. Olha só que coisa tremenda. Deus é misericordioso. Você está entendendo isso, igreja? Você está entendendo? O Yamabaço, Ele é misericordioso. O profeta Jeremias falava, e escrito está, e até hoje pregamos, porque assim é verdade, e escrito está, que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos pelo seu fogo consumidor. Porque muitos são os nossos erros, irmãos, diante de Deus. Muitos são os nossos erros diante dos nossos irmãos. Você está entendendo? E aqui aconteceu um dos erros terríveis. Este homem, por nome de Ananias, e já falei para você o significado do nome, que significa Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso. Juntamente com sua mulher, por nome Safira, que significa pedra preciosa, louvado seja Deus. Olha bem, o homem e a mulher concordaram. Houve o que? Concordância. Para que, veja o que diz o verso, em vender uma propriedade que pertencia a eles, louvado seja Deus. Olha para cá, glória a Deus, para entender isso. Em vender esta propriedade. Então veja que esse casal era um casal unido, para vender, para comprar e para mentir. Havia o que? Fidelidade entre eles. A mulher permaneceu fiel ao seu marido e sustentou a mentira na presença do apóstolo, porque não tinham conhecimento que Deus já tinha revelado ao apóstolo o seu pecado. Aleluia. E a sentença estava na boca do apóstolo: não minta para o nome de Deus, não faça essa loucura, não cometa este erro. Glória a Deus. E aí eu preciso entender isso. Concordar. Deus pediu para vender a propriedade. Deus pediu a eles. Os apóstolos pediram? Não. Eles decidiram vender e doar para a obra de quem? Para a obra de Deus. Vamos vender a propriedade e vamos dar como oferta para abençoar os irmãos, para a edificação da obra do Senhor. Mais uma vez, Deus não pediu e nem os apóstolos pediram. Espontaneamente os dois concordaram e fizeram isso diante de quem, irmão? Quando você está falando dentro do banheiro,
na sala da sua casa, na cozinha, nos becos, nos faladores, aonde for, você não está oculto. Pode ser que as pessoas não estejam te vendo, mas os olhos de Deus estão sobre você. Glória a Deus. E tudo que ali é falado, sobe aos céus. Olha que coisa boa. O casal queria abençoar a obra de quem? Então é muito fácil abençoar quando a gente não tem. Quando a gente não tem, se a gente tivesse, dava tudo. Quando a gente tem, não queda nada. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! É Jesus. É ou não é verdade, igreja? Quando eu me lembro disso, eu fecho minha boca. Se me ajuda a fechar a boca, Jesus, porque eu não quero prometer também não. Vai que sou me trai, eu fico com pão duro. Aí pronto. Porque o pensamento antes de ter antes de vender era aí foi e vendeu. Não disse que ia abençoar, não disse diante de Deus, olha o pensamento, vamos vender e vamos abençoar a obra. Então, eles prometeram a quem? A Deus, não foi o homem. Eles fizeram um voto diante de quem? De Deus, não foi do homem. Então, eles deviam ser fiel a quem? A Deus. E isso Deus espera de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Aleluia. Mas aí a Bíblia vai dizer, verso 2: vender a propriedade e reter em parte do preço. Está entendendo o mistério? Vamos vender. Ananias e Safira conversando. Bom diálogo, viu? Que atender aqui. Conversando, vamos vender. Agora, minha filha, ok, uma coisa é você falar de 100 mil reais sem ver. Aleluia. Vamos vender, custa 100 mil, vamos doar todinho para a obra. Glória. Para a obra de Deus. Outra coisa é você vender a propriedade e ver o dinheiro na sua mão, na sua frente, e você pensar nada. Aleluia. Não prometa se não pode cumprir. Aleluia. Deus não pediu. A igreja não pediu. Você colocou no coração o desígnio e diante de Deus. Então não prometa se não pode cumprir. Porque Deus é fiel e honra a parte dele. Oh, aleluia. Não tem nada não. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar com a metade e vamos dar a metade, porque quando Pedro perguntar, a gente diz que foi esse valor aí. O valor total foi esse. Vamos supor, vendemos com 100, a gente fica com 50, a gente doa 50 e diz que a propriedade foi o valor de 50. Tu está entendendo aí? Porque 50 fica com a gente. Agora vem a parte assombradora. Quando você começa a olhar debaixo do dinheiro, o diabo vai começar a falar no teu ouvido. Aleluia. Mas para cá, para você entender isso, quando você começar a olhar demais para o dinheiro, o diabo vai começar a falar no teu ouvido, para que você não faça aquilo que você já tinha decidido fazer diante de Deus. Aleluia. E passe por mentiroso e peque contra Deus. Quem diz isso, pastor? Olha o texto. Levando parte, a depositou aos pés dos apóstolos, não levou tudo. Então, Deus é misericordioso, você crê? A oportunidade de arrependimento está aqui. Deus é misericordioso. Aí Pedro recebe a oferta e Pedro nem diz assim, muito obrigado. Pedro faz uma pergunta. Diz então Pedro, não é uma pergunta, Pedro fala, olha o que Pedro fala. Ananias, escape de Deus. Quer o escape? Chance de contar a verdade. A mentira está fedendo. Fede. E Deus está dando a Ananias a oportunidade de ser verdadeiro.
Aleluia. Alabacéia. Amém? Onde é que o senhor está vendo isso, pastor? Quem era a autoridade? Quem representava o Senhor? Quem estava com essa graça de administrar a oferta? Os apóstolos. E quem foi que perguntou a Ananias? Olha o que Pedro disse. Louvado seja Deus. Ananias, por que, verso 3, encheu Satanás o teu coração? Se encheu o coração é porque deu crédito. Porque encheu Satanás o teu coração a ponto de mentires para o Espírito? Homem, você na presença de Deus prometeu uma coisa e agora você chega com outra conversa fiada, rapaz. Deixa eu explicar algo para você, irmão. Você pode não gostar do mensageiro, mas o poder está na mensagem, é de vida ou de morte. E o que é que eu tenho que dizer para você? Disse Pedro. Por que encheu Satanás do teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Pecado da mentira. E o que tem de cristão, porque hoje a administração também está na rede social, glória a Deus, irmão. Estamos aí com a internet, glória a Deus, transmitindo para outros irmãos, viu? Louvado seja Deus, também através do Facebook, a palavra de Deus. Por que mentiste? O que tem de gente que tem mentido para o Espírito Santo é um absurdo. Porque pensou em fazer coisas e depois o diabo disse vai e recapastou. Vai dar dinheiro para a obra de Deus. Os pastores andar gastando e fazendo o que bem pensar por aí. Vai. Mas o que você prometeu, prometeu para Deus e para a obra de Deus. E é com o Senhor que você presta conta. Glória a Deus. É com o Deus vivo que se presta conta. Glória a Deus. Aí dá crédito ao diabo, a ponto de difamar as autoridades, como disse Pedro, a ponto de caluniar e pensar mal daqueles que lideram. Aí eu tenho que vigiar por quê? Porque se você olhar demais para o dinheiro, o diabo vai encher o seu coração, levando você a pecar contra Deus. Irmão, então o pecado de Ananias e Safira foi a mentira. E mentiram para Deus. Tem pessoas que nem sabem, diz assim: eu fiz um voto e ainda não cumpri. Problema seu. Enquanto não cumpriu, o céu não abre não. Fez um voto para Deus, prometeu, Deus é fiel, Deus dá mesmo. Mas quando Deus dá, Deus espera que você também seja fiel. E você deve a Ele. Deve a Ele. Então bate seu voto. Como disse Salomão, é melhor, se você não pode cumprir, não faça promessa, mas confie que Jesus vai lhe abençoar, independentemente de você fazer voto, porque Ele é poderoso para isso, por sua graça e por sua bondade. Mas se fez voto, e tome cuidado com o que você anda falando e planejando na presença do Espírito Santo. Para que mentisses? Aí Pedro disse para ele: homem, verso 4: guardando o dinheiro, não ficava para ti? E vendida a propriedade, não estava o dinheiro em teu poder, homem? Quer dizer, Deus não pediu que ele vendesse, os apóstolos não pediram, ele vendeu e ele resolveu dar. Se ele tivesse vendido
prometido, o dinheiro não ia ser dele. Mas ele prometeu que ia dar, como um cristão, prometeu que iria abençoar a obra. Então, ele mentiu para Deus. Aleluia. O pensamento antes de ter na mão era um, quando teve, mudou de bem. Então as pessoas pensam em si mesmas. A gente começa a pensar em nós mesmos, naquilo que a gente pode fazer ou adquirir com aquilo que Deus nos dá. E aí usa a desculpa de que o pastor é ladrão e outras coisas a mais para não abençoar a obra de quem? Do Senhor. Aleluia, Deus. Mas o Senhor conhece a verdadeira intenção do nosso coração. O Senhor sabe da verdadeira intenção do nosso coração, da verdadeira intenção do nosso coração. Então houve um erro e Pedro deu chance, Deus dá oportunidade, mas ele não falou. E Ananias, ouvindo, é porque Pedro teve que explicar para ele, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Por que formaste este desígnio, este pensamento no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Onde foi que ele pensou? Nem falou, pensou. Mas lá no céu Deus disse: está aprovado, vai vender. Vendeu. Quando era para fazer, não fez. Aí Deus disse: agora eu vou trazer juízo, que é para não virar a minha igreja bagunça. Eles vão saber que eu estou presente. Aleluia. E que eu julgo o pecado na raça. Aleluia. O salário do pecado é a morte. Glória. Por isso que eu estou dizendo, Ananias foi o primeiro casal, Ananias e Safira, usado como exemplo de que não se deve mentir para Deus. Não queremos nós ser exemplo, né? Porque Deus também pode usar esse mesmo juízo ainda hoje, agora, se Ele quiser. Aleluia. Aleluia. Amém? Aleluia. O homem teve a oportunidade, mas não aproveitou. Aí agora vem a pior parte. A mulher que é fiel ao marido, a mulher que era fiel ao braço de carne, mas não era fiel ao Deus vivo. Que é essa? A Safira. E Ananias, ouvindo estas palavras, expirou, morreu, e um grande temor veio sobre todos os que ouviam. Verso 6: levantando-se os jovens, sepultaram o morto. E verso 7, aleluia. E passando um espaço quase de 3 horas, ou seja, depois que Ananias já tinha morrido, passado 3 horas, quem é que aparece? Safira. E vai aonde? Na casa do Senhor. Olha só. E diz o texto bíblico, glória a Deus, e passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, que o marido dela já tinha sido ceifado da terra dos vivos. Então ela não sabia de nada disso. Parece que nada tinha acontecido. Porque Deus é assim. Deus é o quê? Sincero e transparente. Aleluia. Olha só o que acontece. Ela não sabe. Então, Deus é misericordioso ou não é? Como ela não sabe, Deus vai fazer com que ela saiba. Aleluia. Agora, a atitude dela não foi, com certeza, uma atitude sábia. Teve a oportunidade de ser verdadeira e continuou na mentira. Por amor a um braço de carne, de caia.
Aleluia. Isso é forte, viu, irmãos? Porque o Deus que fez isso aqui no passado é o mesmo Deus de hoje, de agora, no presente. Aleluia. E aí Pedro vai falar com ela. Isso aqui eu chamo de escape, de um livramento que Deus dá. Deus deu a ela a chance de ela ser livre da mentira, de contar a verdade, de ser sincera, de ser verdadeira e de não tentar enganar o homem de quem? O homem de Deus. Aleluia. Aí, meus queridos irmãos, e disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade, aquela propriedade? O preço que vocês venderam foi aquele valor mesmo? E ela disse: sim. Portanto, segurou o que o marido tinha falado. Foi tanto mesmo. Aleluia. Então Pedro falou para ela, no verso 9: então Pedro lhe disse: porque é que entre vós formaste aliança para tentar o Espírito do Senhor. Aleluia. Eis aí, olha o julgamento de Deus. Quando não se aproveita o escape, a graça e a misericórdia, vem o juízo. Quando não se aproveita a graça e a misericórdia que Deus nos dá, vem o juízo. Aleluia. Então observe bem. Pedro disse, verso 9: eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ela morreu da mesma forma. Deus fulminou ali, caiu nos pés do apóstolo, o homem e a mulher. Porque mentiram, formaram aliança para falar mentiras diante do Espírito Santo de Deus, e ainda foram ousados, porque um pecado leva a outro pecado. Formaram dentro de casa mentiras diante de Deus, e depois foram até o servo do Senhor para também enganá-lo. Aleluia. E Deus os julgou. E aí então os dois morreram, porque o salário do pecado é a morte. Que pecado é esse que nós estamos falando aqui? A mentira contra o Espírito Santo. O que é que eu aprendo hoje? Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo diante de Deus, com aquilo que eu prometo para Deus, porque o que eu prometo para Deus, eu estou prometendo para Deus. Enquanto eu não pagar, eu devo a Ele. Aleluia. Deus é verdadeiro, e os seus filhos também têm que ser o quê? Verdadeiros. Aleluia. Então que o Senhor nos ajude a sermos iluminados, de forma que venhamos compreender esta grandeza, e termos o cuidado de, quando abrir a nossa boca para falar algo a respeito da obra de Deus, ou até mesmo um pensamento que venha de querer abençoar o Senhor, não prometer aquilo que você não pode cumprir, para não passarmos por mentirosos diante da presença do Senhor. Amém? Meus amados, eu deixo aqui esta palavra para a nossa meditação nesta noite. Foi um texto que Deus me deu nesta noite. Desde tarde o Senhor soprou esse texto aqui no meu coração, e eu estou partilhando esse texto com cada um de vocês. Então, olha só. Você é um cristão, é uma cristã. Tome cuidado, porque às vezes as pessoas são mais fiéis ao braço de carne do que ao Todo-Poderoso. Aleluia.
Marido chamando mulher, mulher, diga que eu não estou, vamos fazer assim, né? Quando alguém chegar aqui, diga que é assim mesmo. Irmã, convidando você para o laço da mentira, e você entra. E a mulher, quando tem poder sobre o marido, é assim, assim, assim. Você tem que dizer que é assim mesmo. Aí você vai falar, vai trazer sobre você o juízo de Deus. Vai ser fiel a Deus ou vai ser fiel ao braço de carne? Se for fiel ao braço de carne, saiba que a mão do Senhor virá contra você. Porque o Deus que julgou lá atrás é o mesmo Deus que julga hoje e julgará eternamente. Amém, meus irmãos? Amém. Então, esta é a mensagem da noite. Que Deus nos livre e nos guarde. O que é que aconteceu? Todo mundo ficou sabendo que Deus tinha fulminado, matado. Como foi que matou? Só Pedro disse o seguinte, olha que coisa assim. Pedro disse o seguinte: está aí a porta deles que vão te levar morto. Está entendendo? Como você insistiu permanecer na vida, está aí a porta daqueles que vão te levar morto. Amém? Quem recebeu a mensagem do Senhor, aplauda ele nesta noite. Que Deus continue nos abençoando e nos ajudando a andar em seus caminhos e a servir a Ele de todo o nosso coração. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembrando para os irmãos, amanhã nós temos o ensinamento da palavra, 7 da noite, 7h15, né? Aí, quarta-feira, nós temos o ciclo de oração. E quinta-feira nós temos o trabalho missionário na comunidade do Ateu em Goianinho, né? Vai ser um dia de trabalho ali na comunidade do Ateu. E à noite, a cruzada evangelística, né? Plenitude dos tempos. Vai estar pregando o nosso irmão, o pregador Ed Peterson, né? Vai estar ministrando ali na cruzada evangelística, na comunidade do Ateu. Oreis por nós, continue orando, mas guarde esta palavra, viu, irmãos? E vigie, vamos vigiar. E quando